voltamos aí às obras literárias, né? Então a gente tem uma série de livros que são baseados em eventos históricos e que são muito bem contados, muito bem escritos e é lógico que com a sua liberdade poética, né, dos autores de adaptar essas histórias e criar elementos que as tornem únicas, como muitos desses que eu vou citar aqui agora. Já falando de autores brasileiros, né, tem 2 livros aí que são de características muito diferentes, que é o Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é aquele livro que narra a história da Guerra de Canudos, né? Acho que é a primeira vez que vai um órgão midiático, jornalístico, investigativo, retratar o que está acontecendo ali. E a perspectiva do Euclides da Cunha, como a perspectiva humana, ela é fundamental para que a gente tenha uma noção do que realmente está acontecendo ali e crie também empatia, né, pelaquela história que está se desenrolando de uma forma tão cruel, tão pesada, tão densa, né, e pela manutenção de um status quo aí que resultou no país que a gente tem hoje, né? Então vamos olhar com carinho para esse livro. O outro é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que é um livro assim incrível, tem uma história ficcional que sugere que talvez o Jack o Estripador, né, tenha vindo para o Brasil numa determinada época aí. E é um livro que ele é muito foda em relação à pesquisa bibliográfica que o Jô Soares fez. Se eu não me engano, deve ter umas 4, 5 páginas de referências bibliográficas, e eu me lembro que na época que eu li foi a primeira vez que eu vi um livro, né, um romance ficcional e tal, com referência bibliográfica, mas é porque a construção, tanto do cenário, quanto dos costumes da época, quanto das relações dos personagens, as relações sociais dele, demandaram certamente essa pesquisa aprofundada aí do Jô, que além da criatividade de criar, né, uma situação hipotética, ficcional aí, que talvez tenha respaldo em algumas teorias da conspiração, mas nada de oficial foi dito, né, sobre a presença do Jack Estripador aqui no Brasil, até mesmo porque até hoje existem muitas dúvidas de quem ele realmente era. É sensacional a construção, né, cara, e boa parte de escrever, né, isso é a dica, atenção dica, vou colocar um pontinho de exclamação aqui com os rainhos, dica, hora da dica. É uma construção, é um exercício muito válido, se apropriar do máximo de coisas que a gente conseguir, da história, da vida cotidiana, das conversas, das notícias e tal, para que a gente desenvolva histórias mais verossímeis, né, mais, como foi dito lá acima, lá na primeira tela, histórias mais genuínas e tudo, e que mereçam, né, um lugar, não só um lugar na memória, mas um lugar no nosso tempo de escrita, porque a gente sabe que leva tempo, a gente sabe que não dá para escrever toda hora que pinta uma ideia, né, a vida adulta é um caralho, tudo esses outros tchananãs aí que vocês estão ligados. O Miguel Sousa Tavares é um escritor português aí, né, desse último século. Eu não sei exatamente quando ele começou a publicar, mas sei que é pós anos 2000. Ele lançou um livro chamado Equador, acho que é o primeiro livro de relevância dele, assim, de muito sucesso de crítica pública e tal, que também tem esse caráter histórico, e ele conta aquela época ali, se eu não me engano é 1910, 1900 e alguma coisa assim, comecinho da República no Brasil, caralho, tal, aquela coisa, né, porque é o comecinho, porque, cara, evento histórico é no mínimo 100 anos para que a coisa se consolide, aquela mudança se consolide, né? A gente falava muito isso na educação, na época que eu fiz magistério e na letras também, tinha muito essa ideia de que, mano, o tempo de uma mudança no sistema educacional é 100 anos para ser absorvido, para ser entendido, enfim, e chegar em todos os lugares, né? O que é o grande problema de um país do tamanho do nosso. Então, o que acontece nessa época, né? Houve lá a abolição aqui no Brasil, né, da escravatura, lá em 1886, 1800, alguma coisa. E houve também isso em muitos lugares do mundo, né, em boa parte do mundo civilizado, isso estava sendo muito mal visto, e a Inglaterra, como era o grande império, né, o Império Britânico ali daquela época, marítimo, comercial, caralho, seria o equivalente dos Estados Unidos hoje, eles instituem, né, na verdade, um boicote a todos os países com quem eles têm relações comerciais que ainda mantinham o regime escravagista
né, em seu território. E um desses países, evidentemente, é o Brasil. A gente tem escravo até hoje, infelizmente. E eles mandam um cara, né, que é uma espécie de inspetor e tal, para o Brasil para ver qual que é dessa história, se a gente realmente aboliu, né, esse sistema medonho e as pessoas estão agora com trabalho, não sei o quê. Claro que não é nenhuma preocupação real com o que estava acontecendo socialmente no Brasil, né? Eles só queriam ficar bem na fita e, como eles tinham poder para subjugar os outros países, eles fizeram isso. Então, esse livro é fantástico, assim, porque diferente do Saramago, do Memorial do Convento, que é um livro que você precisa se acostumar com a linguagem do Saramago para, né, adentrar aí nesse universo e entender a densidade dele, porque a linguagem, dica, a linguagem ela é fundamental na hora de escolher o que contar e como contar, né? Existem várias marcas do estilo de vários grandes escritores e outros não tão grandes assim, né? Existe uma classificação aí que um cara chamado Ezra Pound fez, e qualquer dia eu vou mostrar isso para vocês, que classifica, né, os autores tal, e mostra quem são os criadores, quem são os mestres da palavra e por que eles são isso, né, como que eles usam os recursos da linguagem a favor de contar essas histórias, dessas narrativas todas, ou desses poemas, enfim. E o Equador, ele é esse livro que, né, como eu falei, diferente do Memorial do Convento de Saramago, por exemplo, ele tem uma linguagem ali que mais se assemelha à linguagem do Joe no Xangô de Baker Street, porque é uma linguagem fluida, né? Uma linguagem que é muito clara, é muito bem escrito, é muito bem pontuado, é incrível, assim, o primor da linguagem do Miguel Sousa Tavares nesse livro e no outro também dele que chama O Rio das Flores. Ele é incrível, ele é um puta de um escritor foda, e conseguir fazer isso, né, imprimindo a marca do teu estilo e também essa capacidade incrível de contar as coisas, né, de forma clara, eu acho que esse é o grande caminho, essa é a grande busca, tá ligado? Dá para você também pirar na linguagem quando você pensa em proposições futurísticas, etc e tal. Eu gosto muito da FC por isso, porque dá para você imaginar como as coisas podem ser ditas daqui a um tempo, né, como a gente fez lá naquele primeiro encontro. Então, assim, basicamente o que eu tenho dito para vocês desde aquele dia é: a linguagem é importante, a forma como a gente escolhe contar certas coisas é importante, cuidado nas escolhas das palavras, tá? Então, quando vocês estiverem pensando em escrever, não só os exercícios que vão seguir, mas coisas para vocês, pensem na escolha da melhor palavra e como ela pode ser usada naquele momento. Como que a escolha da melhor palavra, né, ou essa melhor palavra pode ser usada naquele momento para deixar bem claro o que você quer dizer e também imprimir o teu jeito de escrever, o teu estilo, né, a tua voz. E falando em voz, que não necessariamente precisa ser uma voz literária, Picasso, né, que pintou o quadro Guernica depois de um ataque dos alemães a essa cidade na Espanha, e ele ficou horrorizado com o que ele viu, com as imagens, por isso que o quadro é muito louco. No final, lá nas referências, tem ele, eu coloquei para vocês darem uma sacada. É claro que eu imagino que vocês todos já conheçam, né, já devem ter visto, pelo menos em a lancheira de escola de criança, mas é uma obra visual que retrata muito bem as impressões dele. E de todas essas obras que a gente falou até agora, que eu trouxe para vocês, o que é importante são as impressões dos autores, as impressões que eles conseguem colocar nas vozes de seus narradores e personagens, e como isso constitui um fator histórico muito importante, porque não adianta ir lá os arqueólogos encontrarem objetos e coisas, cerâmicas e tal, se a gente não tem, né, pelo menos a voz de alguém daquela época que dissesse como aquilo de fato era usado, ou o que aquilo representava socialmente, né? Esses dias eu tava com a Caques em Cananéia, né? Eu fui passar uns 2 dias lá com ela e com o Pedroca, o filho dela. Fui lá pra ficar esse tempinho com ela, aproveitando aí, né, restinho de férias e tal. E quando eu cheguei lá, a gente estava dando um passeio, a gente viu as eiras e as beiras dos telhados das casas, né? E a gente estava explicando para o Pedroca o que aquilo ali representava, né, muitas décadas atrás, socialmente, né? Que quem tinha a eira e a beira, ou aquela outra ondinha que fica embaixo da telha ali,
era uma pessoa automaticamente de grana, porque tinha grana para gastar com uma coisa supérflua, para além da necessidade de ter uma casa funcional, né? Enfim, que protegesse das intempéries da vida, da natureza, enfim. E é isso, entendeu? Então, essa informação é legal, é bacana, porque a gente sabe que foi alguém que ou vivenciou aquilo, ou que estudou, ou que consegue imprimir essa percepção sobre um fato histórico, né? E aí a pergunta que está aí na tela: por que essas obras são o que são e têm a importância que têm? Justamente por isso, porque a perspectiva humana, ela é fundamental. Eu tinha um amigo que infelizmente morreu em 2019, um fotógrafo incrível, Adriano Ávila, depois eu coloco nas referências também, e ele me falava uma coisa assim, ele tirava umas fotos foda, mas num nível muito, muito profício. É o cara que tinha, não sei ainda se isso tá lá, mas tinha na época que eu o conheci, exposições na Áustria, Austrália, caralho, fotos dele rodando o mundo, aí um cara foda. E a gente trabalhava junto, né, para essa editora que hoje eu trabalho, fazendo um projeto que íamos às cidades do interior de São Paulo para escrever um livro sobre a história da cidade que seria usado como material de consulta para professoras e escolas usarem para escrever um livro sobre a história da cidade com as crianças, né? Então, era um trabalho bem bacana, envolvia entrevista, foto, texto, eu ficava responsável pelos textos, né, transcrição de entrevista, tal, concatenar os capítulos, basicamente o trabalho que eu faço hoje, mas com a diferença que eu redigia. E o Ávila, né, o Adriano, ele sempre falava uma coisa assim, às vezes eu tirava umas fotos e achava que tinha arregaçado, tirava foto de uma puta de uma montanha lá numa dessas cidades e tal, e ele olhava assim e falava, cara, é uma foto bonita de um cenário e tal, mas falta o elemento humano, cara. Falta o elemento, tem que ter humano fazendo alguma coisa, tem que ter, sabe, coisas que nos identifiquem enquanto espécie, que faça a gente olhar para aquilo e sentir. Então ele sempre falava isso. Então a perspectiva humana, cara, ela é fundamental, seja para literatura, fotografia, o caralho todo que vocês forem fazer no mundo da arte, porque é isso que conecta, né? É isso que fecha a gestalt aí do sentido de se comunicar, o sentido de sermos sociais, o sentido de gostarmos de histórias.